Como podemos entender e superar os nossos traumas? Ressignificar as nossas dores, superar aqueles momentos difíceis, reconhecer as adversidades, os desafios do nosso dia a dia, das nossas relações, das nossas decisões, como o cérebro humano projeta, cria as emoções, os sentimentos, como isso impacta a nossa saúde mental, social, física, emocional. Decidi disponibilizar aqui no meu canal do YouTube, gratuitamente, um curso introdutório à ciência da regulação emocional, que você vai assistir agora, sem custo algum. Eu quero que você tente ao máximo prestar atenção nos conceitos compartilhados, faça anotações, deixe sua pergunta aqui abaixo. Inclusive, eu não sei a sua profissão, se você é apenas estudante de psicologia, de direito, pedagogia, já atua como terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Deixe aqui abaixo, Matheus, eu quero entender mais sobre a ciência da regulação emocional por causa disso, daquilo, eu tenho um paciente com esse problema, eu quero buscar esse autoconhecimento. Deixe abaixo, por gentileza, o seu comentário. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso você desejar, Matheus, eu quero o certificado, quero baixar os PDFs, o material que você apresenta nesse curso. Aí eu convido você a se inscrever, assinar a plataforma do Clube NAS, o primeiro e único clube no Brasil focado nas neurociências afetiva e social. E como presente, vou deixar abaixo um cupom de 20% de desconto na assinatura anual. Aproveite e muito esse curso. Por exemplo, dentro do Clube Minas, além desse curso, você tem outros 5 cursos: Neurociência da Regulação Emocional, Neurociência das Emoções e Sentimentos, Neurociência da Resiliência e Otimismo, Ciência da Mudança de Hábitos, Neurociência dos Hábitos e mais de 40 aulas sobre o cérebro, as emoções, a mente e o comportamento. Muito curso, muita formação por aí, você vai pagar 3 mil, 5 mil reais. E com apenas menos de R$ 1 por dia, você pode se tornar membro assinante do Clube NAS. Então aproveite, liberei com muito carinho esse conteúdo aqui para você e repito, se você tiver alguma crítica, observação, com elegância e educação nas palavras, pode deixar o seu comentário abaixo. Aproveite. Pessoal, boa noite então para vocês, para todos que estão aqui ao vivo comigo. Agradeço muito a participação e o investimento do tempo de vocês aqui, né? Esse é um curso dentro aqui em oferecimento do Clube NAS, em parceria com o Instituto Uninas, tá? Vou explicar em um breve momento aqui lá na frente do curso sobre as duas instituições, se vocês tiverem interesse e assistirem também a gravação, né, a disponibilização dessa gravação, que, como eu expliquei para a Simone no início, esse curso é um curso introdutório do curso de Ciência da Regulação Emocional, e dentro lá da plataforma do Clube NAS, uma plataforma por assinatura das neurociências afetiva e social, nós temos o curso completo, um curso de 3 horas, tá? Então, a ideia aqui desse curso é trazer aí aplicações, fundamentos, tá, das neurociências, aqui focando na neurociência afetiva, neurociência social, neurociência cognitiva e comportamental. Então, você, né, na sua área de atuação, se você quiser investigar, você tem esses quatro direcionamentos de como entender o comportamento humano e as emoções. Por essas 4 perspectivas nas ciências da mente, tá? E aqui não é de uma maneira isolada biológica, mas também psicológica. Porque dentro da neurociência, por exemplo, afetiva e neurociência social, são conceitos da psicologia, da sociologia, da neurociência, antropologia, juntas nesses conhecimentos, nessa visão interdisciplinar, buscamos compreender, por exemplo, o autismo, tomar decisão, esquizofrenia, compulsão alimentar, resiliência, o estresse. E um dos assuntos dentro dessas áreas é a ciência da regulação emocional, que aqui vou dar destaque para dois, tá? Dois pesquisadores, porque dependendo a linha, a abordagem que você utiliza, né, na escola das emoções, nas ciências afetivas, você vai ter diferentes autores que vão ter diferentes ideias que estão fundamentadas em diferentes perspectivas de outros autores. Dentro da ciência, do estudo das emoções, nós temos 3 principais aí perspectivas, escolas de estudo. Tem as perspectivas, a perspectiva das emoções básicas universais, tá? Que é uma perspectiva mais naturalista, e aqui nós destacamos aqui o Jaak Panksepp, Paul Ekman,
Nós temos o William James, né, considerado o pai da psicologia moderna. Nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva das teorias de avaliação, certo? São os rótulos cognitivos que nós criamos em relação a isso. E uma terceira perspectiva, que é a perspectiva construtivista psicológica, tá? Infelizmente, no senso comum, tá? E até nas escolas, em cursos, em graduações, por exemplo, psicologia, até na psiquiatria, nesse entendimento aí da saúde mental, há uma inclinação muito forte ainda, tá? Ainda na psicologia, na perspectiva das emoções básicas universais, que, aí, felizmente, com os avanços das tecnologias neurocientíficas nas últimas 3, talvez 4 décadas, estamos com uma inclinação maior na perspectiva construtivista psicológica. Essa é a razão pela qual eu hoje, tá, vou até compartilhar uma novidade com vocês, há uns 2 meses eu estou escrevendo um novo livro, que está aí, eu estou trazendo essa perspectiva esquecida, né, das neurociências afetiva e social, que é a psicológica, construtivista psicológica, para aí, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim, terem um entendimento melhor dessa construção aí das emoções, certo? Por quê? Há um consenso cada vez maior sobre o funcionamento do sistema nervoso, do encéfalo. E aqui, durante o curso, eu vou me referir ao encéfalo como cérebro, tá? Mas, numa perspectiva anatômica, fisiológica, o cérebro faz parte do encéfalo. Porém, para não ficar cansativo, quando eu falar cérebro, sempre remeta a ideia durante o curso como sendo o encéfalo, tá? Ele é um órgão profundamente social e afetivo. Os pensamentos, sentimentos e comportamentos são ativamente ou inconscientemente influenciados pelas ações das pessoas. Por exemplo, eu aqui hoje, né, no meu trabalho, eu tive um momento hoje extremamente delicado, até estressante. Por quê? Uma pessoa que assumiu um compromisso profissional comigo, isso ali no meio de fevereiro, eu paguei essa pessoa por esse compromisso, certo? Ela me deu um prazo aí de 10 dias para um projeto que estávamos desenvolvendo juntos. Estávamos, né? Até então, até hoje, né? E aí passou os 10 dias. Mandei uma mensagem para essa pessoa perguntando: olha, como está o prazo desse nosso projeto? Ah, Matheus, infelizmente surgiu um imprevisto aqui. Me dê mais 3, de 3 a 5 dias. Show de bola, deu os 3, 5 dias. Esperei, passou uma semana. Mandei uma mensagem novo para a pessoa. Olha, fulano, e aí, algum retorno? Eu gosto pelo menos que dê um retorno, um feedback. Olha, eu vou atrasar mais isso e aquilo, mas a pessoa sumia, né? Demorou 2 dias, ela respondeu: Matheus, surgiu um outro previsto aqui, não vou conseguir. Aí eu já mandei: tá, me dê um prazo, eu quero um prazo, por gentileza. Ah, me dê mais 10 dias. Aí eu já puxo a minha atenção: poxa, você a primeira vez falou 5 dias, já passou uma semana, agora está pedindo 10. Mas beleza, sem problemas. Enfim, passou fevereiro, passou março, no início de abril. Mandei uma outra mensagem pedindo o reembolso do investimento que eu fiz nesse novo projeto. Ela deu ali, talvez, desculpas ou talvez falou a verdade sobre isso. Eu já estava puto da cara, né? Matheus, me perdoa e tal, deixa eu continuar, me dê mais uma chance. Show de bola. Ele articulou as palavras, topei, continuamos a parceria. E aí chegamos até hoje. Na verdade, ontem, mandei uma mensagem, não respondeu, respondeu hoje. Matheus, infelizmente não vou conseguir. Olha, de fato eu vou ter que devolver o seu investimento. Ou você me dá um prazo aí mais de 15 dias. Falei, fulano, devolva então o investimento. Passei o Pix para a pessoa. Ele me pediu o prazo até amanhã. Por que que eu compartilhei essa história? Porque o meu dia estava sendo muito bom, muito produtivo. Só que, no finalzinho da tarde, eu tive essa conversa com ele. Que eu fiquei, desculpe pelo palavreado, puto com a situação. E eu sabia que eu teria o curso aqui com vocês hoje. Isso não é algo que só acontece comigo, obviamente, exclusivamente comigo. Talvez aqui a Simone, né? Se eu não me engano, a Simone, por ter participado do curso anterior, você é psicóloga, né, Simone? A Simone, nos atendimentos que ela faz, nas orientações terapêuticas que ela faz, a Jaqueline, a Luciane, enfim, independentemente da sua profissão, grande parte dos problemas que você tem
ou que o seu paciente, o seu cliente tem, está relacionado, conectado com outras pessoas. E não só o desenvolver nossa habilidade cognitiva, emocional e comportamental para esse ajuste emocional e do comportamento, mas como nós vamos orientar essas outras pessoas. Porque mesmo que você crie uma expectativa, tente alinhar as expectativas com a outra pessoa, né? Profissionalmente falando, ou até nos seus relacionamentos afetivos, de amizade ou românticos, em algum momento vai ter essa não sincronia naquilo que você faz ou você espera que o outro tenha, tá? Isso vai prejudicar daí a maneira como você regula os seus afetos. Uma breve apresentação sobre mim, né? Eu sou fundador e coordenador do primeiro clube de conteúdos e cursos das neurociências afetiva e social do Brasil, tá? O Clube NAS. Sou diretor também do clube do Centro Educacional Uninas, né? Que é uma instituição de ensino superior que tendo como base as neurociências afetiva e social, nós oferecemos cursos de extensão e pós-graduação com chancelas do MEC. Também coordeno e sou professor da primeira pós-graduação no Brasil em Neurociência Aplicada ao Direito e Comportamento Humano, na Escola da Magistratura Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Tá? Falo aqui em Curitiba porque é do ladinho aqui da onde eu estou. Tenho um mestrado profissional em Administração com ênfase em Neurociência do Consumo, em Neuromart, tá? E no finalzinho do ano passado desenvolvi um processo terapêutico, hoje atuando como terapeuta, baseado nas emoções construídas, da neurocientista Lisa Feldman, e né, o homeostase social, que são conceitos aí das neurociências afetiva e social, que muito em breve também estarei lançando uma certificação pela Faculdade de Anhanguera para aí, psicólogos e terapeutas que querem desenvolver também esse processo terapêutico, que é a terapia Beck, né? Eu sou autor e coordenador do livro Neurolaw, Neurociência, Direito e Sistema de Justiça, né, que é uma coletânea de artigos dos nossos alunos dessa pós-graduação, tá? Sobre neurociência, direito e comportamento, lançado pela Revista dos Tribunais, que também agora estou aí escrevendo esse novo livro que se chamará O Arquiteto das Emoções, tá? Que será lançado aí no finalzinho de agosto e início de setembro, tá? Tenho especialização em Neurociência e Psicologia Aplicada pela Universidade Mackenzie, São Paulo, tá? Tenho uma graduação em Administração de Empresas pela Universidade Paranaense. Atualmente eu faço uma pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental e tenho um MBA também pela Getúlio Vargas em Gestão Comercial e Gestão de Pessoas. Essa é uma breve apresentação aí sobre mim. E eu gostaria, rapidamente, tá? Rapidamente, para fazer sentido, eu ajustar aqui conforme o curso, que você compartilhasse o seu nome e tal. Meu nome é tal, sou professora, sou psicóloga, terapeuta e tenho interesse no curso para entender XYZ, tá? Vou começar aqui, não precisa ligar a câmera, tá? Sentirei mais à vontade se você ligar a câmera, mas pelo menos só o microfone falando. Vou começar aqui, a primeira pessoa aparecendo para mim é a Daiane. Daiane, tudo bem? Acho que a Daiane não está. A próxima aqui, Simone, por gentileza. Oi, Estamos eu ouvindo. me, eu me chamo Simone Zanetti, sou psicóloga no Rio Grande do Sul, trabalho com pessoas que sofrem de ansiedade e por isso eu uso uma técnica que é padrão ouro, que é o Mindfulness, que por si só promove regulação emocional. Então, meu objetivo no curso é entender algumas outras coisas de regulação emocional que não só vindas pelo Mindfulness, ampliar um pouquinho os horizontes. Perfeito, Simone, muito obrigado, viu? Deixa eu ver Yes. aqui a próxima. Jaqueline, por gentileza. Oi, boa noite, Ah, gente. legal. Estamos ouvindo. Boa noite. Eu falo aqui de Salvador, Bahia. Hum, Eu tenho uma formação em administração. Nesse meio do caminho, estudei recursos humanos, né? Trabalho com gestão de pessoas, né, como gerente, e estou fazendo um MBA em gestão de pessoas e liderança, né? Eu gosto muito, cada dia mais foi me despertando o interesse pela área terapêutica, né? Justamente uhum. por conta da habilidade com as pessoas e por gostar muito Uhum. nessa área. E fiquei mais encantada ainda quando eu fui fazer terapia, né? Então, isso me Legal. mais ainda esse interesse, criou essa conexão mais forte.
né? E o interesse pelo curso é justamente isso, essa regulação emocional, essas coisas que a gente sente, o comportamento, né? O porquê de determinadas reações, enfim, eu acho bem interessante para mim mesmo, né? Que às vezes eu me questiono de algumas reações, o porquê, mesmo sabendo, enfim. E também para passar, né? Multiplicar esse conhecimento, de uma certa forma. Perfeito, Jaqueline. Muito obrigado. Essa é uma das belezas do curso online, né? Você de Salvador aí participando com a gente aqui. Obrigado, viu? Deixa eu ver a próxima pessoa. Luciane, seja bem-vinda. Boa noite, Boa colegas. Boa noite. noite, Matheus, professor. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com acupuntura, medicina chinesa, Reiki, entre outros, e acho muito interessante e tenho muito interesse em trabalhar essa área porque a gente começa a entender certas patologias físicas quando traz do mental, emocional, espiritual, começa a apontar no físico também, né? Perfeito. Obrigado, viu, Luciane. Seja bem-vinda. Vamos ver aqui a próxima pessoa. Ana, boa noite. Pode ligar o microfone, por favor? Boa noite. Estão Boa me ouvindo? noite. Perfeito. Então, eu sou a Ana Carolina, eu moro no Rio de Janeiro, sou psicóloga e tenho buscado conhecimento, né, acerca da regulação emocional, porque eu tenho atuado bastante na área clínica e isso ajuda bastante os pacientes, né? A gente não consegue controlar as emoções, então a gente precisa aprender a regular essas emoções, né? Como lidar com essas emoções e quanto mais conhecimento sobre isso, melhor, para ajudar meus pacientes. Perfeito, Ana. Obrigado, viu? Vamos ver Ah, aqui a próxima pessoa. Jaira, olha só, Jaira, a primeira Jaira que eu vejo na minha vida, viu, Jaira? Nome inédito pra mim, hein? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Marcos. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu costumo ouvir isso sempre, viu? É a primeira vez que eu conheço. Eu sou estudante de psicologia, sou graduanda ainda do sétimo semestre. E estou nesse processo de estar em busca, né, de novas ferramentas, de descoberta de abordagens, né, de buscar conhecimentos e entender realmente onde eu quero me aprimorar. Uhum. Então, acredito que a regulação emocional, né, acredito muito que o comportamento e as emoções elas estão intimamente ligadas, né? E que isso traz uma perspectiva assim de compreender o ser humano em sua totalidade, né? De compreender ele de uma forma ampla e a partir disso a gente possa ter mais acesso, né? De cuidar desse ser, já que a gente consegue visualizá-lo de uma forma completa. Perfeito, obrigado, viu, Jaira. Deixa eu ver aqui. Maria, Maria está apareceu aqui pra mim agora. Oi, boa noite. Espero que a Maria tenha sido eu. É você. Pronto. É que Maria é mais comum, né? Boa noite, professor Milan. Eu sou psicanalista, estou concluindo uma pós-graduação em comportamento humano e neurociência. Ah, Fiquei muito interessada nesse curso porque dentro do setting terapêutico, as emoções, elas definem qual o sucesso daquele paciente, né? Uhum. Mesmo que às vezes seja um difícil contexto que ele traga, mas se as emoções estão reguladas, se conseguem ser reguladas, a gente consegue alcançar alguns sucessos, né? Porque tem muitos Uhum. casos difíceis. E lidar com emoções, lidar com o que as pessoas trazem em um mundo hoje tão caótico, é a cereja do bolo da humanidade, porque as intervenções realmente que exigem essa coragem, né, de adentrar as emoções dos outros, precisa também de muito estudo. Estou muito feliz por ler, ouvir aqui o seu currículo e saber que a sua atenção também pessoal, né, de falar do curso. Muito obrigada. Isso é um diferencial grandioso para nós que cuidamos tanto da emoção, da mente das pessoas.
Obrigada. Obrigado, Maria. Muito obrigado, viu? E aqui, todos vocês possuem meu contato do WhatsApp, já aproveitando a deixa da Maria. Sinta-se à vontade para enviar a qualquer momento. Não prometo que responderei urgentemente, tá? Mas menos de 24 horas, com certeza responderei. Tá? Obrigado, viu, Maria? Deixa eu ver, eu acho que eu já chamei todo mundo. Só não foi a Daiane. Não sei se a Daiane está aí novamente. Acho que não. Beleza. Quando ela voltar aí, espero que ela esteja bem. Vamos lá. Continuando, então, falamos nessa perspectiva aí do como o cérebro, né, é um órgão profundamente afetivo e social. Nós temos, então, três influências que vão aí potencializar ao longo do desenvolvimento encefálico cognitivo da criança, aí adolescente, adulto, idoso. Três influências. Temos influências biológicas, certo, nesse desenvolvimento, influências psicológicas, influências ou influência sociocultural, né? Aí a Jaira, não sei se a Jaira tá, eu vou falar baixinho aqui, Jaira, pro pessoal não escutar, eu perguntando para você. Pergunte assim, ó, Eu professor, concordo. essas três influências, elas são lineares? Pergunte. Professor, essas três influências são lineares? Olha só, olha essa pergunta fantástica da Jaira. Ela perguntou se as três são lineares. Não são. São linhas e interferências difusas de como isso acontece. Porque desde o momento que você estava lá na barriguinha da sua mãe, até o momento que você está aqui assistindo esse curso, você teve fatores influenciadores que construíram a maneira como você percebe o mundo. E o mais fantástico e bonito disso é que isso está acontecendo agora. De alguma maneira, no final desse curso, você vai sair aí com uma perspectiva diferente. Talvez uma perspectiva negativa sobre mim, né, sobre o curso. Uma perspectiva, nossa, foi um investimento ruim que eu tive. Ou, poxa, que legal isso que o Matheus falou, aquele ponto ali, assim, assado. Ou, eu não gostei quando ele falou disso, porque ele falou sobre algum traumas, ele falou como a sensação de controle e autonomia pode mudar, e eu sinto às vezes que eu não tenho a sensação de autonomia. Então, são diferentes fatores que compõem esses três fatores influenciadores, né? É um ser biopsicossocial. Então, esses três fatores influenciadores modulam e continuam modulando o cérebro. Desde o momento que a criança está na barriga da mãe até a sua vida adulta, dentro desse desenvolvimento difuso, incontáveis eventos podem impactar a construção encefálica e cognitiva do indivíduo. Veja que bacana esse artigo aqui, intitulado Trauma Psicológico como Fator de Risco Transdiagnóstico para Transtorno Mental, uma meta-análise abrangente, né? Eles buscaram, né, essa meta-análise, basicamente uma meta-análise, tá? Eles buscam os resultados de diferentes artigos relacionados a uma temática, e aí com a análise desses resultados, eles dão um resultado, né, o suprassumo aí da ciência, em relação àquela temática que os pesquisadores estão investigando. Neste caso, para essa meta-análise, eles investigaram vários resultados de diferentes meta-análises para dar o resultado final desse estudo, certo? E olha que interessante, que é aí o padrão ouro da ciência, né? Concluiu que traumas sofridos durante a infância aumentam significativamente, até 3 vezes, o risco de se desenvolver um transtorno mental na idade adulta. O estudo é o primeiro a considerar todos os transtornos mentais reconhecidos. Assim, buscou analisar as 14 meta-análises, né? Então, ali, investigamos 14 meta-análises e revisões publicadas até o momento da pesquisa, que são estudos focados nessa perspectiva do trauma, como o trauma na primeira infância influencia, tá? No total, os estudos somam mais de 93 mil casos e é demonstrada uma conexão direta entre sofrer traumas psicológicos em idade pediátrica, certo? E o risco de desenvolver uma patologia mental mais tarde na vida. Mateus, isso é uma sentença? Ou seja, você sofreu um trauma, eu vou desenvolver um transtorno mental? Não. Porque aqui entra o fator o quê? Cultural, contextual. Na maneira ele como os cuidadores, né? Que cuidadores você pode considerar o pai, a mãe,
ou a pessoa às vezes perdeu o pai e a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia. E aqui, antes de entrar num detalhe que eu acabei esquecendo no início do curso de compartilhar com vocês, eu quero que, deixa eu ver aqui quem está aparecendo para mim. A Luciana, ó, a Luciana está aparecendo aqui para mim. Luciana, você tem a responsabilidade agora afetiva, temporal, de quando for 20 horas e 43 minutos, você interromper o curso e falar assim, Matheus, são 20 horas e 43 minutos, porque eu vou fazer um intervalo de 7 minutos, como eu bebo muita água e café durante o dia, muitas vezes eu tenho que ir no banheiro. Então, eu vou dar um intervalinho de 7 minutos, pausamos, vocês podem beber a água de vocês e voltamos em 7 minutos, tá bom? Então, se você puder ligar o timer aí, por gentileza, porque às vezes eu me perco e me empolgo, tá? Esse outro estudo, olha que bacana, né? Que também é um estudo de revisão. Experimentar episódios de desregulação emocional representa a dificuldade de regular suas respostas emocionais e, por exemplo, constantes episódios de ansiedade, explosões de raiva, comportamentos autodestrutivos. Isso nesse estudo investigando desregulação emocional em crianças e adolescentes. É cada vez mais comum nas crianças e adolescentes isso acontecer. Caso não cuidado, os efeitos podem permanecer na fase adulta. Assim, eu quero a opinião, porque quem trabalha aqui especialista em mindfulness, a Simone, que eu acho uma área espetacular, fantástica. Simone, se você puder compartilhar, tá? Obviamente, sem citar nomes, algum caso ou uma orientação nos seus atendimentos. Não sei se você atende adolescentes e crianças ou só adultos. Só adultos. Só adultos? E Uhum. algum compartilhamento investigando, né, trabalhando isso na terapia, como que é normalmente quando você percebe que teve essa relação muito forte, na adolescência sofreu talvez traumas ou algum abuso específico, ou a pessoa nesse sentido não faz parte do protocolo, não sei como que é um protocolo de mindfulness, está num atendimento, nesse padrão ouro, Uhum. você puder compartilhar por gentileza? Eu basicamente recebo dois tipos de pacientes, assim. Uhum, Alguém que já está tendo síndrome do pânico, né, que já tem uma estrutura bastante traumática da infância, né, uma percepção de ineficiência em relação ao mundo, né, costumo dizer que eles se enxergam muito pequenos, frente aos problemas. E também recebo já pessoas adultas que não tiveram essas questões, mas que têm trabalhos muito estressantes, são empreendedores, e estão sob tensão constante, o que gera um descontrole no final das coisas, no final dessas situações. Então, assim, são basicamente esses dois tipos de pacientes que eu recebo, assim. São conduções mais E, agudas, então, assim, mais específicas? sim, sim, são bem mais Né? específicos, né? E aí Perfeito. essas pessoas têm dificuldades em discernir, né, o que é pensamento, o que Uhum. é emoção, tentar separar isso um pouquinho da própria ação, da reação, né? Aí eu costumo dizer que o mindfulness ajuda a colocar essas coisinhas em cada lugar para que a reação, a reatividade não seja sempre a mesma, sempre coordenada por raiva ou sempre coordenada por medo, né? No caso da pessoa que está fazendo síndrome do pânico, mais coordenada Uhum. pelo medo, no caso desses empreendedores, mais pela raiva mesmo. De alcançar um objetivo, né? Vender, enfim, vender uma ideia, né? Um produto, né? Na Uhum. parte profissional, né? Que com certeza O vai influenciar controle. também nos relacionamentos pessoais. Sim, totalmente. Perfeito, É a Simone. queixa inicial, é sempre o relacionamento, na verdade. Aí depois é que se vê o resto. Exato, você Né? vai buscando, aí É. você tá. Primeiro é o Então, sintoma, depois você vai entender a tem causa, mais né? coisa aqui. Exato. Obrigado, viu, Simone? Né? Legal, gente. Ó, gente, sinta-se à vontade para levantou a mãozinha ou só falar um áudio. Matheus, posso compartilhar? Compartilhe, tá? Porque a ideia aqui não é só eu digo que conhecimento sem ação é em vão. Então é importante aí trazermos, compartilhar essas experiências profissionais para que outros profissionais, colegas que estão aqui, possam também entender, né, o contexto. Então, primeiro, como podemos definir a regulação emocional, né? Se você buscar na literatura uma definição exata, alguns autores vão trazer palavras, né, definições, termos diferentes que basicamente representam aí a mesma definição, tá? Alguns deles são, você pode encontrar como ajuste emocional, tá?
condição ou processo de aceitação pessoal e adaptação às circunstâncias de alguém, podendo existir a modificação de atitudes e expressão barra modulação de emoções apropriadas em uma situação específica. Vocês perceberam que assim, são basicamente a mesma coisa, né? Esse é o ajuste emocional. Autorregulação. Controle do próprio comportamento por meio do uso do automonitoramento, tá? Que é manter a avaliação, uma avaliação do comportamento. Você está tendo esse filtro, essa autoavaliação, enquanto você está tendo ali o comportamento naquele contexto específico. Junto disso, a autoavaliação, avaliar as informações obtidas durante esse automonitoramento. E aí, o autorreforço, que é recompensar a si mesmo pelo comportamento adequado ou por atingir uma meta, né? Aquele comportamento adequado, ele pode ser tanto uma aproximação, tá? Ou uma repulsa, um afastamento daquilo. Igual a Simone compartilhou, em algum episódio de raiva ali, de ansiedade, de um ataque. Então, essa autorregulação, monitoramento constante, tá? Identificar o contexto, certo? E a regulação emocional, né? Capacidade de um indivíduo em modular uma ameaça, uma emoção, perdão, ou um conjunto de emoções. Prática ativa de como aprender a interpretar as situações de maneira diferente, né? Que é o rótulo cognitivo, que por isso que eu gosto bastante dessa perspectiva não das emoções básicas universais, naturalistas, mas essa perspectiva construtivista psicológica, tá? Que é essa união entre esses rastros fisiológicos e conceitos sociais e expectativas criadas num modelo de funcionamento que nós chamamos de simulação barra predição do cérebro humano, tá? Eu até recomendo vocês depois investigarem, né? Uma outra recomendação para vocês. Em inglês, de preferência, você escreve lá no Google Brain, né, cérebro em inglês, e Prediction, ou predição ou simulação em inglês. Que daí vai aparecer teoria. Você coloca lá teoria, essas duas palavras em inglês, certo? Conjunto em inglês, que aí vai aparecer esses artigos e citações sobre esse novo modelo, tá? Então, para você, como a regulação emocional pode Eu não sei se eu ajudar? posso perguntar. Quem falou aqui, que não apareceu para mim aqui, que eu Simone. fechei. Ah, Simone, por gentileza, pode falar. Isso que está falando é aquela função do cérebro predicto que dizem que a gente só consegue aprender alguma coisa a partir de algo que a gente já saiba? É isso ou não? Isso, é um dos pilares do Simone, exatamente. É uma Tá. teoria de não é basicamente dele, né? Quando a gente fala uma teoria de alguém, de cientista, dá a entender que ele desenvolveu sozinha, mas se tornou famosa aí na década de 90. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um filósofo britânico, tá? É um filósofo britânico, eu vou lembrar e amanhã eu compartilho com você, tá? Eu vou até investigar para mandar para você, que é um cara fantástico assim para acompanhar. Ele tem até um livro, se eu não me engano, é Predicted Brain, se eu não me engano, cérebro preditivo, algo assim, tá? Tá. Mas só digitar também lá no Google, livro Cérebro Preditivo em inglês, que vai aparecer ele com certeza, tá? É um nome bem curtinho dele, um britânico. Então, vamos lá. Como a regulação emocional pode ajudar? Ela pode ajudar sentir-se equilibrado e no controle da sua reação emocional, certo? Proteger conexões importantes, né? Isso, gente, pode até parecer aqui, como nós somos aí profissionais da área da saúde mental, do comportamento, é óbvio, tá? Mas cada vez mais que você enfatiza e dá essa consciência, você está potencializando e tornando consciente uma das maiores habilidades ou recursos que o ser humano deseja e que nós temos e que muitas vezes, num caso de ansiedade, de um transtorno, de incerteza, nós desvalorizamos ou não prestamos atenção, que é autonomia, tá? Autonomia. O ser humano precisa do senso de autonomia, tá? Então, proteger conexões importantes. 3, manter a calma durante situações desafiadoras. Isso ela pode ajudar a regular, né? Você pode aí trazer essa claridade para o seu paciente, para o seu cliente, tá? Manter a calma durante situações desafiadoras. 4, ouvir ativamente as necessidades dos outros, certo? 5, gerenciar melhor o estresse, né? Que hoje eu passei por isso, obviamente, não fiquei igual a moça aqui da tela, mas passei um pouquinho com isso hoje. 6, expressar suas necessidades de forma construtiva, e aqui vem um ponto importante, tá? Nessa parte de comunicação e até envolvendo um pouquinho teoria da mente, né? Como nós compartilhamos nossos sentimentos, nossos pensamentos, não é
a comunicação, tá? Mas a maneira como nós nos comunicamos. Porque num relacionamento conturbado, provavelmente o parceiro, para ele é óbvio que ele está comunicando, mas para o parceiro, para outra parceira, não é, né? Então não é só comunicar, mas as palavras que utilizamos. E 7, ela pode ajudar a permanecer profissional, perdão, em situações de trabalho, que muitas vezes entra nisso aqui também, no 8, não levar as coisas para o pessoal, que é extremamente desafiador, né? Porque dependendo a extensidade de tempo que você tem de vínculo com uma empresa, que estamos falando mais de uma inclinação corporativa, né? Uma perspectiva mais corporativa, essas intrigas criadas, que há algum tempo já vem se formando, dificilmente a pessoa não vai levar para o pessoal. Nós criamos esse rótulo, essa crença que, o fulano, aqui a Simone, a Ana falou isso porque ela sempre fala alguma coisinha no final da reunião quando eu dou uma ideia. Eu compartilho uma ideia de algo, enfim. Ou aquele parente chato, aquela tia, aquele tio chato, que sempre fala uma coisinha quando você faz uma colocação. Você vai levar e puxar para o pessoal. E aí vem essa inteligência emocional, ou que alguns autores chamam também de consciência emocional, de conseguir aí, entre aspas, separar, né? Esse afeto envolvido naquela fala, naquela abordagem. E agora, para você, quais são alguns sinais de uma incapacidade de regular as emoções? Um possível sinal de incapacidade. Vamos ver aqui. A Maria. A Maria tá no. Não precisa ligar a câmera se você não quiser, tá, Maria? Mas para você, um sinal de incapacidade de regular as emoções. Qual que seria, ou qual é para você um sinal? É, o que eu tenho experimentado nas minhas emoções, mas também eu tenho escutado, né, das pessoas. As emoções, elas está tudo bem quando está tudo bem, mas quando ocorre alguma coisa, e principalmente quando você disse a história do pessoal, quando você entende tudo que o problema não é seu, é de quem está comunicando, você acaba esquecendo de toda a metodologia, de tudo que você ouviu falar em regulação, né? Uhum. Eu tenho tido uns desafios com o burnout, que acaba sendo difícil uma pessoa voltar ao trabalho depois disso. E diz muito da regulação, né, emocional, da autorregulação até para voltar ao ambiente. Então, só Uhum. de pensar que vai voltar a um ambiente onde adoeceu, a pessoa se torna resistente e já começa a despertar todos os outros gatilhos, né? A disparar os gatilhos. Então, Isso a são as queixas dos resistência seus clientes em relação, por exemplo, ao burnout, Maria. são, porque também eu passei por isso e posso atestar Uhum. isso. E Entendi. posso atestar que quando não se trabalha muito essa questão da regulação emocional, quando a gente acha que está tudo bem e se depara com a situação de caos, né, aquele caos que acontece ali imediatamente, gera um pequeno caos ali, você acaba esquecendo que aquilo não é com você, ou eu posso sair dessa situação. Infelizmente, ainda é muito difícil a pessoa se conduzir dentro de uma situação de emoções fortes, né? Principalmente que já passaram por situações e são reincidentes. Perfeito. Exatamente. Maria, muito obrigado por compartilhar, viu? Vamos ver aqui, ó. A Juliana entrou, acho que a Juliana não estava, e ela disse Maria. Obrigado pela participação, viu? Bom, deixa eu ver aqui quem mais pôde compartilhar. Vamos ver a Luciane. Luciane apareceu aqui para mim. Para você, Luciane, um possível sinal de maturidade ou incapacidade, né? Essa regulação, até nos seus atendimentos, né? O que você mais vê presente, talvez? Eu acredito e vejo também que, complementando um pouco o que a colega falou, às vezes a pessoa sempre acha que vai dar conta, e acaba tendo um desgaste tanto hormonal quanto fisiológico mesmo, de vitaminas e minerais, o que acaba, por exemplo, dificultando já ter essa regulação emocional, porque às vezes o desgaste que ela vem arrastando durante muito tempo de determinadas situações que vai juntando, né? Uhum. Então acaba gerando fisiologicamente um desgaste muito grande
no organismo, seja de B12, de vitamina D, entre outros, que acaba refletindo no físico. Então, quando ela se depara justamente num processo onde ela se torna já incapaz de regular essa emoção, aí afeta muito mais a questão cognitiva do que só digamos, a capacidade de regular a emoção, porque já tem todo um trajeto envolvido por trás com uma deficiência de vitaminas, minerais e composto que o corpo já não responde. Então, ela quer responder com sensatez a determinada situação, mas o corpo já não tem mais o ajuste regular dessa emoção, porque o corpo está em deficiência também, né? Já entraria naquela questão da disfuncionalidade psicossomática, né? As doenças, os Isso. transtornos psicossomáticos, né? Perfeito, Luciane. Obrigado, viu? Matheus, 2 minutos. Oi? Dois Olha só, ela minutos. tá esperta, hein? Então eu vou passar esses slides de alguns sinais e aí nós fazemos nossa pausa. Obrigado, viu? Vou chamar você de Lu, viu? Eu costumo abreviar o nome do pessoal para ganhar aquela Ok, pode ser idade. o mesmo. Sem problemas. Obrigado, viu, Lu? Deixa eu ver aqui, não sei se a desse Maria tá ouvindo. Vamos ver se ela está ouvindo. Se não estiver, nós continuamos. Acho que não. Vamos continuar então. Então, algumas características, né? Alguns sinais. Sintomas de incapacidade, né? Não ser capaz de expressar claramente o que está sentindo, certo? Esse é um sinal, possível sinal, né, de incapacidade. Não ser... Opa, deixa eu só tirar vocês aqui, que está bem no meu rosto. Não ser capaz de dar sentido às suas emoções. O que a neurocientista Lisa Feldman, ela vai chamar de granulosidade emocional, tá? Essa é uma outra indicação que eu dou para vocês, tá? Busquem o termo depois, granulosidade emocional, que é essa capacidade do ser humano de dar sentido, rotular, identificar através da interocepção, né, que é essa identificação dos estados fisiológicos internos, para dar sentido àquilo que você está de fato sentindo, tá? Então, recomendo fortemente vocês investigarem, principalmente nessa parte terapêutica, esse termo, tá? 3, dificuldade em aceitar o que você está sentindo. Esse é um ponto aqui que é muito forte, tá? Muitas vezes eu já passei por isso e acredito que passarei em muitos momentos da minha vida, quando você tem essa sobrecarga de trabalho, né? Pressão, às vezes de metas que você coloca para você mesmo, tá? Então, essa autoavaliação que nós fazemos, de autocrítica, autossabotagem, ela é muito forte, gente. Ela é muito forte. E aí, muitas vezes nós entramos nessa dificuldade em aceitar o que nós estamos sentindo, tá? Seja de arrependimento, angústia, incerteza, ansiedade, insegurança, tá? 4, não ter consciência daquilo que causou a emoção. Acho que foi a Maria que falou da questão dos gatilhos, né? Ou iscas, né? Aquilo que nos leva a ter um determinado comportamento, uma explosão, enfim. O 5, ter a sensação de impotência em controlar o que sente. É um outro recurso aí, o sintoma de incapacidade. Isso aqui vai ao encontro daquilo que eu citei para vocês, da autonomia. Porque a pessoa, ela passa a ter a consciência, ou a perceber que ela não tem autonomia, tem uma certa impotência em controlar aquilo que ela sente, certo? E aí pior, né? Além disso, isso vai refletir no quê? No comportamento, na ausência de um comportamento adequado para aquela situação que ela tem que resolver. Porque muitas vezes, nós vivenciamos isso, nós tratamos apenas, cuidamos dos sintomas, né? Nós evitamos ali a causa daquilo. Eu tenho uma frase que eu costumo compartilhar nas minhas aulas da pós, em palestras, em cursos, que é: esquecer a existência da tristeza não exclui a existência dela. Isto é, ignorar a presença não exclui a existência. Você pode ignorar a presença da sua tristeza, da sua angústia, da sua ansiedade, mas não exclui a existência dela, ela está lá, né? Sempre será muito mais fácil, muito mais confortável, ou menos, né, desconfortável, ignorar a presença de uma dor, de uma queixa, de um sentimento que você está tendo por alguém. Especialmente da gente. Especialmente das pessoas mais próximas, tá? É muito comum
É óbvio que eu vou falar, mas as pessoas não pensam nisso, tá? É muito comum quando ter uma decepção amorosa, afetiva ou em amizade, a pessoa decepcionada falar assim para outra: eu esperava de todos, ou de todo mundo, menos de você. Quanto maior a aproximação afetiva, do outro lado da moeda, maior será a decepção. Você não vai se decepcionar, você não vai ficar triste com um andarilho, uma pessoa que você passou na rua, a pessoa, vai tomar naquele lugar, você é isso, você é aquilo. Você nem conhece a pessoa, você nem sabe quem que é a pessoa. Agora, quanto mais próximo o vínculo, maior a decepção. Porque você tem ali um vínculo afetivo com a pessoa, com o projeto, né? É igual quando a pessoa diz, eu sou perfeccionista. Não, você é perfeccionista naqueles projetos que você tem um investimento afetivo, seja positivo ou negativo. Porque aquele projeto que você não tem, você não está nem aí, você não é perfeccionista. Só quer fazer por fazer. Agora, quando você sabe que a sua autonomia, a sua autoestima, a sua autoimagem está em jogo, aí, meu amigo, aí todo mundo vai ser perfeccionista. Você vai cuidar, você vai prestar atenção vou até ser redundante aqui, nos pequenos detalhes, né? Vamos ver aqui que apareceu um... A Luciana mandou 8h45, exato. Beleza, beleza. Vou aqui fechar, desculpa, tô passando o horáriozinho, hein? Vou fechar só o raciocínio disso aqui, hein? Entramos no breve intervalo, tá? 6. Sentir-se completamente dominado pelas emoções, né? Aí que a pessoa perde aí a questão da autonomia, né? Do controle da seção sobre a situação, tá? Esse é um outro sintoma. E um último sintoma, dificuldade em controlar o comportamento e sentimentos em forma de promover uma ação positiva direcionada ao objetivo final, que vai ficando um pouquinho mais complexo, né? Desafiador. Que é um resumo praticamente aí desses sintomas que eu compartilhei. É claro que há outros, né? Talvez a intensificação da ansiedade, enfim, mas estão relacionados e conectados a esses 7 sintomas dessa incapacidade. Legal? Então, antes de nós entrarmos nessa temática, só falar de ir no banheiro e beber água, já deu vontade de ir no banheiro. No meu aqui é 20h48, tá? Vou dar 7 minutinhos de intervalo. Então, voltamos às 20h04. 20h54, perdão. Show de bola? Beleza? Vou pausar aqui e voltamos 20h54. Exatamente 20h54, gente. Ah, tá. Agora foi. Perfeito. Então vamos lá. Voltamos ao assunto na pergunta, né, que eu fiz aqui, ó. Na sua opinião, o quanto a crença de controle sobre as emoções pode ajudar? Aqui, tente levar esse ensinamento muito mais pensando naquele seu paciente, naquele seu cliente, tá? Porque, de novo, ter a consciência do poder da autonomia dele muda a maneira como ele percebe a condução terapêutica e a atuação dele nas relações com as outras pessoas, na tomada de decisão dele, tá? Veja que interessante. Foi encontrada, então, uma forte relação positiva entre crenças sobre o poder de controle das emoções com as respostas de regulação emocional. Aqui, tá? Em outros artigos, de outra linha de pensamento, alguns neurocientistas, especialmente neurocientistas cognitivos e afetivos, tá? Nessa perspectiva construtivista, criticam, tá? Criticam, não sei se foi a Ana quem foi que compartilhou aqui no início. Eu também acreditava, né? Mas quando a gente começa a ler outras ciências relacionadas às ciências afetivas, há uma escola defendida aí por Antônio Damasio, tá? Que tem uma tendência em pensar que as emoções são puramente biológicas, respostas fisiológicas do sistema nervoso em relação ao mundo. Isto é, nós não controlamos a emoção. Nós controlamos o contexto onde talvez nós perderemos a capacidade de controlar as emoções. Isto é, emoção eu não controlo, eu controlo os sentimentos, que é essa consciência do estado afetivo fisiológico que eu sinto a emoção. Essa é uma linha de pensamento, tá? Do Antônio Damasio, junto aí com o Jack Panksepp, que é o pai da neurociência afetiva, junto com o William James, Walter Cannon, enfim, que tiveram seu impacto, ainda tem seu impacto dentro da ciência afetiva. Porém, há críticos e outra escola, tá? Que isso eu como pesquisador, neurocientista, preciso defender também,
que há sim a capacidade mais ampla de você regular as suas emoções. Então você verá no Instagram, você verá vídeos no YouTube de profissionais, pesquisadores, psicólogos, biólogos, neurocientistas, defendendo e dizendo: você não controla as suas emoções. Eu já penso nessa outra perspectiva. Sim, você pode controlar. Ah, Matheus, eu não posso controlar o batimento do meu coração, a dilatação das minhas pupilas. Não, você não pode, obviamente. Mas são rastros fisiológicos que, a partir do momento que você toma consciência disso, que vai ter essa união, né, de estados inconscientes e conscientes, você tem a sensação e pode regular as suas emoções. Porém, no momento explosivo, obviamente você não controla. Você não vai ter essa capacidade de controlá-la. Certo? Então, por meio de uma análise de 22 estudos, um artigo de revisão sistemática encontrou uma forte relação positiva entre a crença sobre o controle das emoções com, de fato, a regulação emocional. Isto é, segundo os autores, em perspectivas terapêuticas, quanto maior é a consciência do indivíduo sobre sua capacidade de controle sobre a emoção, né, maiores serão suas respostas estratégicas para regular suas emoções, produzindo assim melhores resultados e mudanças na terapia. Porque o objetivo da terapia é o quê? Você que é terapeuta, psicólogo, profissional da área da saúde aqui, é dar autonomia para o seu paciente, para o seu cliente. E eu, ao menos, como terapeuta profissional, eu não quero um paciente que está ali comigo há 1 ano, 2 anos, 6 meses. É claro, se estiver tratando algo específico, agudo. Ele pode retornar? Pode. Mas depois de um tempo ali sozinho, construindo essa autonomia. Isso é importante ter a consciência. A não ser que você, ou as pessoas que existem aí, temos profissionais de má fé também, querem criar esse vínculo terapêutico ali para ganhar mais dinheiro. Isso acontece. E quem vai ajudar nisso? Eu chamo de maestros emocionais, né? Para ajudar na regulação das crenças, pensamentos e sentimentos, precisamos conhecer os maestros emocionais. Deixa eu ver aqui, ó, participação no chat. A Maria compartilhou. Por isso que sempre antecipo aos meus pacientes, feliz é quem conhece as causas das coisas. Perfeito. Essa introdução já deu indicadores que a busca e a resolução entre si, eu apenas, deixa eu ver aqui, e tem menos momento que doerá muito para não doer nunca mais, aquilo que está sendo visto. Perfeito. Ligar a câmera depois no dia de clínica. Maria, beleza. Maria, o controle das emoções sem construir caminhos realmente é muito distante do controle. Perfeito. Não queremos a indiferença nos humanos, mas a capacidade de sobreviver à crise que isso depende. Perfeito, Maria. Obrigado pelas colocações, viu, Maria? Alguém quer fazer alguma observação, uma colocação em relação à área de atuação profissional, uma vivência pessoal? Tranquilo? Um de cada vez, hein? Tá muito agitado aí as mãozinhas. Beleza, vou continuar. Deixa eu ver aqui se o pessoalzinho aqui, não sei se a Alice Maria ou a Jair Queria aqui só fazer uma voltaram. observação. Quem falou aqui? Eu, Ana, Ô, Ana, pode falar, o microfone é todo seu. que quando eu falo sobre o controle das emoções, não é necessariamente o controle no geral, é porque assim, a gente não controla no sentido de escolher essas emoções, né? Mas a gente aprende a gerenciar. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra controle. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente não controla no sentido de que eu não vou escolher qual emoção eu vou sentir naquele momento. Mas eu tendo consciência dessa emoção, eu consigo gerenciar essa emoção, eu consigo lidar melhor com essa emoção, né, diante das situações que a gente vai vivenciando. Então, em relação ao controle, de não controlar a emoção, foi nesse sentido que eu quis dizer. Só essa observação mesmo. Ana, se estivéssemos num curso presencial, eu daria um sonho de valsa para você. Normalmente eu presentio os alunos com alguns chocolates. Não sei se você come Aham. chocolate, mas eu daria um chocolate para você, porque essa terminologia eu também não gosto, tá? Do termo controle das emoções. Eu gosto dessa gestão também, Uhum. né? Porque tem uma conotação mais adequada, né? Sobre como nós estamos ali de fato gerindo, né? Regulando os nossos estados afetivos, as nossas Isso, relações. Perfeito, Ana, perfeito. obrigado. E aqui nós vamos conhecer Obrigada a então você. os maestros dessa gestão emocional, né? É claro que todo o cérebro em conjunto está trabalhando para isso, né? Não é porque uma área específica está acionada, as outras estão, entre aspas, desligadas. Não é isso, tá?
mas há um fluxo sanguíneo maior naquela região, tá? Quem são eles? Esses maestros. São três, né? Nós temos o córtex pré-frontal ventromedial, aqui no meio, aqui, ó, no centro da nossa testa, certo? Nós temos o córtex pré-frontal orbitofrontal, aqui acima das órbitas oculares, certo? E nós temos o córtex pré-frontal dorsolateral, aqui, ó, na minha entradinha. Eu tenho até a entrada aqui da calvície, ajuda a entender, bem aqui em cima, certo? Olha que beleza, né? Em algum momento eu sabia que a minha calvície ajudaria a explicar o cérebro, e ajudou. Uma breve definição, tá? O córtex pré-frontal ventromedial. Região fortemente conectada com áreas corticais, que estão aqui no córtex, essa lâmina, numa camada desenvolvida, numa perspectiva evolutiva, até mais desenvolvida, tá? Subcorticais que estão abaixo dessa lâmina, né? Como, por exemplo, o sistema límbico ou o tronco encefálico, tá? Então, ela tem conexões fortes com essas áreas corticais, que nós chamamos de conexões córtico-cortical, né? Que é entre o córtex, ou subcorticais, que é abaixo ali, eferentes, que estão descendo, essas conexões, axônios descendo para enviar esse sinal físico-químico, né? Seja elétrico ou aí em neurotransmissores, tá? Assim, desempenha participação importante na regulação dos processos emocionais. Ela possibilita a articulação de pensamentos baseados em um filtro conectivo com o lobo temporal, tá na altura das nossas orelhas aqui, certo? A área tegmentar ventral, que está localizada no tronco encefálico, no mesencéfalo, tá? O mesencéfalo é composto por 3 regiões, né? Mesencéfalo, pontibulbo, tá? Não vamos entrar nesses detalhes, mas só um macetezinho para você não esquecer. Quer ver? Deixa eu ver aqui quem está aparecendo para mim. Uma didática aqui para vocês não esquecer. A Jaqueline apareceu aqui para mim. Pode chamar você de Jaque ou você prefere Jaqueline? Eu não entendi aqui, deixa eu ver. Pode sim. Jaque, Perfeito, Jaque. Jaque, que estilo musical você gosta? Samba, rock, sertanejo? eu gosto de axé. É da Bahia, essa aí é de sangue, né? Eu gostei da Jaque já, gosto da Xé. Um cantor favorito, então? Gosto de Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, olha só. Axé. Tem um outro estilo musical que você gosta? Samba. Samba, beleza. Ó, a Jaque gosta de samba e axé. Obrigado, viu, Jaque? Vocês vão entender a analogia tosquinha, né? Tosca, mas faz sentido, vocês jamais esquecerão, tá? Ou tiraram jamais, mas dificilmente esquecerão, tá? Vamos ver aqui deixa eu ver aqui. A Vitória. Vitória, um estilo musical que você gosta? Não sei se ela está me ouvindo. Não, não está me ouvindo. Jaira, um estilo musical que você gosta, Jaira? Deixa eu ver se a Jaira está me ouvindo. Gosto de Ah, está me MPB. ouvindo. Gosto de É, MPB. 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 Um outro estilo musical. Pop rock. Pop rock. Olha, eu vou pegar a Jaira como exemplo. Veja só, hein? Veja só, preste atenção. O que o axé... ó, a Vitória mandou aqui no chat. Gosto de músicas antigas. Eu também sou das músicas antigas, mas dependendo ali no churrasquinho, né? Eu não bebo bebida alcoólica, mas dependendo do churrasquinho ali, um sambinha, um axé, um forró, um sertanejo, eu gosto. Vamos pegar a Jaira. Veja só a analogia, o mnemônio, né? A estratégia mnemônica de associação para aprendizagem. Quais regiões do tronco encefálico? MPB. MPB. Por que MPB? M, mesencéfalo, tá? E nessa sequência, tá? Mesencéfalo mais próximo ali do sistema límbico. P, ponte, tá? E B, bulbo. Você jamais esquecerá agora essas 3 regiõezinhas do tronco encefálico, tá? Do MPB. Só lembrar dessa sincronia aí, desse mnemônio. Beleza? Faz conexão, então, com a área tegmentar ventral, né? Localizada no mesencéfalo, a área que dá origem ao circuito de recompensa do cérebro humano, tá? Um dos principais centros dopaminérgicos, tá? Não apenas ele, mas é um dos principais. Com a amígdala, sistema olfatório e o tálamo, tá? O tálamo tem conexão, o sistema olfatório tem conexão direta com o córtex ventromedial e com o hipocampo. Ele não tem filtro do tálamo. O tálamo é considerado a secretária do cérebro. Ela recebe as informações sensoriais que estão vindo de todos os sentidos, excluindo aí o sistema olfatório, né?
Por isso que é uma das hipóteses, né, uma das explicações, porque um cheiro, olha só, vocês já passaram por isso na vida de vocês, obviamente. O cheiro tem um poder fantástico de remeter alguma lembrança, alguma memória. O cheiro de um pão, de um leite, na casa da avó, você fala, puxa, esse pão aqui cheira muito o pão que a minha avó fazia, né? Olha que interessante, né? Descobrir, ter esse acesso a esse autoconhecimento. Pode mudar alguma coisa na minha vida, na sua vida? Não, talvez não, né? Mas é uma curiosidade aí para você conhecer, né? O órbito frontal, uma região que também possui um papel fundamental na formação de vínculos sociais e regulação emocional. Todas as informações sensórias e emocionais consideradas relevantes para o contexto que o indivíduo está inserido são lapidadas, né, pela mediação do córtex pré-frontal ou orbitofrontal, tá? Ali está em inglês, tá? O UFC é a sigla que vocês encontrarão em inglês, tá? Eu até recomendo você depois no Google colocar lá OFC Neuroscience ou OFC Brain, né, cérebro em inglês. Que daí vai aparecer muitos artigos legais, interessantes, sempre checando a referência da gente, sobre o córtex pré-frontal, orbitofrontal, tá? Integrando profundamente os acontecimentos do mundo interno, né, no filtro interoceptivo, né, nomeando esses estados fisiológicos internos, para adequação, né, o ambiente no contexto ali específico que você está envolvido, inserido. O mundo externo que percebemos, sejam os comportamentos, os estados emocionais alheios, é usado como guia para nossas interações e percepções comportamentais. Assim, o córtex orbitofrontal exerce a função de interpretação dessas interações sociais, complexas e constantes. Por exemplo, nossa capacidade de perceber uma humilhação ou entender uma piada, né? E o último, maestro, o dorso lateral. Das subdivisões existentes no córtex pré-frontal, o DLPFC, né, que é a sigla em inglês, olha só, né, parece até pornográfico isso, está localizado na região superior do córtex pré-frontal. Tem como responsabilidade a coordenação geral dos processos cognitivos, planejamento, por exemplo, né, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, né, esse recurso que nós temos. Essa área contém uma forte especialização na resolução de problemas e manutenção e sustentação da atenção do indivíduo para uma determinada tarefa. A partir do momento que eu falo aqui, gente, anotem esse número rapidinho. Vocês vão ali prestar atenção em mim e já vão focar essa atenção na sustentação dessa memória de curto prazo, memória de trabalho ali, né? Alguns autores vão diferenciar isso, certo? Desse número que eu vou passar. Porque você tem a noção que, poxa, eu vou armazenar esse número no curto espaço de tempo, porque eu vou depois anotar no celular, eu vou fazer outras tarefas. Então, ela está ali envolvida nessa articulação do processo atencional e também nesse armazenamento aí dessa memória de curto prazo. Quando existe a concentração e o foco no que está acontecendo agora, tá? É sabido que o córtex, vou falar, o córtex pré-frontal dorsolateral está orquestrando, né, orquestrando a funcionalidade da memória de trabalho e assim fazendo conexões com o hipocampo para recuperar e, consequentemente, cristalizar as memórias explícitas de longo prazo. É um processo complexo, né, e dinâmico, que não é linear, obviamente, né? Nesse momento vem essa reflexão fantástica do Viktor Frankl. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Olha que bonito, é profundo isso, tá? O criador aí da logoterapia. Inclusive, quem não conhece a logoterapia, recomendo fortemente, tá? O estudo, beleza? A Deci Maria, sem problemas, Deci Maria, sem problemas, tá? Agradeço muito. Muda assim, conhecer muda o tempo. Obrigado, viu, Maria, pelo comentário. Assim, gente, recomendo fortemente essa pesquisadora para vocês, tá? A Kelly McGonigal. Nesse livro, O Lado Bom do Estresse. Não sei se está disponível, tá? Que é um livro, se eu não me engano, de 2017 ou 2015, tá? Ou 2016. A última vez também que eu olhei, ele estava aí, não estava disponível. Mas qualquer sebo aí, talvez você encontre. Em PDF, acredito que você encontrará, tá? E ela compartilha esse exercício prático de autoanálise, tá? Então, todos aqui que trabalham com saúde mental, é uma atividade prática que você pode usar aí com seus pacientes, tá? Para encontrar
um significado nas adversidades, que todos nós temos. Nós passamos por algumas adversidades na vida, momentos complicados, difíceis, que tentando mudar, né, fazer esse processo de ressignificar, pode aí melhorar, talvez, né, é o que tentamos nessa promoção da saúde mental. Encontrando um lado positivo, construtivo na adversidade, numa situação difícil pela qual está passando ou numa experiência estressante recente. Uma pergunta, né, que podemos utilizar, que você pode utilizar para você mesmo ou para o seu paciente, para o seu cliente. Você se beneficiou de alguma forma com esse estresse? Se sim, como? De que forma ele melhorou a sua vida? Você passou por alguma mudança positiva ao tentar lidar com essa experiência? Segundo McGonigal, podemos encontrar uma lista de mudanças positivas mais registradas em resposta a dificuldades, perdas ou traumas, seguindo essas perguntas. Quais são os eixos de melhora, né, de perspectiva que ela promove, né, dentro aí, baseado nos estudos dela e que ela expõe no livro dela? Aqui eu coloquei a referência a 2016, tá? Os benefícios. Noção de força pessoal. Anote isso, noção de força pessoal. Aí vem a pergunta, né, o questionamento que a pessoa faz para si mesma ou que você pode utilizar nos seus processos, de atendimento. Como essa experiência revelou a sua força? Isso mudou a forma como você enxerga a si mesmo e a seus limites? Em quais aspectos você cresceu ou mudou ao lidar com a experiência? Quais qualidades usou para se adaptar? Olha só que interessante. Quando a pessoa está no olho do furacão, provavelmente ela não enxerga, né, as situações no passado que ela já passou e superou. Trazer essa reflexão traz essa consciência maior e autonomia da resolução do problema, né, da causa, e não apenas do sintoma. Relações sociais aprimoradas, que é um outro benefício que a pessoa pode ali lapidar, ressignificar. De que forma essa experiência fortaleceu seus relacionamentos com amigos, parentes ou colegas de trabalho? Você sente mais empatia pelo sofrimento dos outros? Isso o motivou a fazer alguma mudança positiva em seus relacionamentos? Aqui positivas pode ser no sentido também de romper alguns laços, tá? Isso é importante destacar. Porque muitas vezes, quando eu fui aluno especial, né, participação especial no doutorado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, na aula sobre traumas e dependência emocional, tá? Era muito interessante, né? Triste, mas interessante, ouvir depoimentos de mulheres, isso no setor lá da psiquiatria, tá? Que mulheres violentadas, sofrendo dependência emocional em relacionamentos tóxicos, e violência tanto aqui, tá, gente? Verbal, emocional e física, tá? Como agressões. Nos relatos com o parceiro, com o companheiro, de ainda amar o parceiro, né? Não conseguir viver sem um parceiro. Veja a complexidade que isso pode alcançar, né? Mesmo você tendo ali uma violência física, a pessoa ainda relatar uma paixão, um amor pelo companheiro. Não sei se aqui alguém se sentir à vontade de compartilhar, se teve algum caso, né, um paciente ali que compartilhou uma mulher, né? Infelizmente isso acontece aí, é muito mais forte e presente no sexo feminino, mas se alguém quiser compartilhar, não? Tudo bem? Beleza, seguimos, tá? Sem problemas. Mas são reflexões aí que você pode utilizar nos seus procedimentos, tá? Até você com você mesmo, né? Se você passou por alguma experiência parecida, né? Crescimento espiritual. Como a experiência contribuiu para o seu crescimento espiritual? Sua fé foi renovada? Você se reconectou com comunidades importantes? Eu passei por uma situação delicada na minha vida, tá? Familiar, que me conectou muito com a religião de novo, tá? Sou católico, mas aqui entende-se como espiritualidade no contexto geral, tá? Independentemente da religião em si, com seus dogmas, aqui espiritualidade em geral, tá?
Aprofundou sua compreensão de uma tradição religiosa ou espiritual, ou mesmo sua abertura para ela, né? Normalmente a pessoa estava ali afastada e ele ou ela se aproximou ali nessa religião. Você sente que ganhou o que você sente que ganhou em sabedoria? Né? O que você sente, na verdade, ali? O que você ganhou em sabedoria? Descreva isso. Isso, em conceitos científicos, nós chamamos de a escrita terapêutica, né? Como a mão de preferência, né? Relatar esses episódios, essas experiências. Um outro conceito de benefício, mais gosto pela vida, né? Você sente mais prazer de viver, aproveita mais as experiências cotidianas, saboreia mais momentos simples. Importante trazer essa reflexão, né? Naquele momento ali que você está passando essas orientações. E é claro, respeitando ali a vontade da pessoa de compartilhar isso, expor uma intimidade dela, né? Você está mais aberto a se arriscar, né, aos desafios da vida, um novo projeto, né? Às vezes você largou um emprego, está iniciando uma nova carreira, mudança e transição de carreira, está iniciando um novo curso, uma nova pós-graduação, uma nova graduação, um novo relacionamento, né? Que ainda você tem ali suas inseguranças em relação ao relacionamento anterior, foi um relacionamento tóxico, abusivo, né? Você passou a se dedicar mais tempo e energia às coisas que lhe dão mais alegria, né? Ó, Maria que apareceu agora para mim. Perdão, Maria. Não sei quanto tempo você estava com a mão levantada. Pode Não, compartilhar, Maria. não se preocupe, eu sou bem acostumada a ouvir. É, então, eu sempre coloco, né, para as pessoas a importância da espiritualidade. Você colocou aí, e eu coloco sempre a importância da espiritualidade, não só nessa perspectiva da religião, mas também de se ligar a algo maior, né? A olhar o mundo e, por que não, o universo de uma forma mais ampla, né? De entender que nós fazemos parte de um macro que às vezes a gente esquece de olhar, né? Foi interessante porque na pandemia aconteceu um caso eu tive, né, um caso aliás, eu passei por um problema seríssimo porque eu trabalhava numa coisa muito, assim, com altas responsabilidades e tudo, e entrei em uma crise assim, meu Deus, e agora, né? Não estou me entendendo nisso. E aí na terapia, porque por ser terapeuta, eu sempre faço terapia regularmente, eu disse, olha, eu estou aqui sem me conceber dentro desse trabalho, estou desanimada. E foi justamente nesse espaço terapêutico que isso foi criado, da história de se ligar a algo maior, né? Eu também sou autista e tenho TDAH, então é tudo muito misturado, né? As emoções. E eu disse, olha, eu tenho que entender e compreender e crer em alguma coisa, porque eu já não tinha mais essa ligação com com a crença, com a espiritualidade, né? O recolhimento. E, e aí, só quando eu aproveitei um hiperfoco que eu tenho, né? Em astronomia, é que eu comecei mesmo, mas, poxa, deixa eu ver aqui essa organização, né? O universo, eu acabei vendo o universo como a minha religião, não aquela religião que o universo está falando comigo, mas o caos, a organização, o equilíbrio. Então, a minha espiritualidade, ela partiu disso. E assim, olha, é impossível não haver um criador disso tudo aqui, porque é muito perfeito. As distâncias são muito perfeitas, as temperaturas tudo de planeta são muito perfeitas, as estrelas, as magnitudes são muito perfeitas. Então, a espiritualidade é quando você passa a fazer parte de algo maior, né? É importante ter as religiões para ter onde também se juntar a outras pessoas que pensam, né, como que rezam como você, que creem como você, mas crer em algo maior, como a natureza, o próprio planeta perfeito que nós temos, é algo que mexe muito com essa nossa ancoragem na emoção, né? E isso foi experienciado. Eu trabalho muito com os sonhos das pessoas, os sonhos mesmo, sonhos oníricos, né? Eu uso muito essa linguagem para falar com os meus pacientes, eles me trazem, eu faço uma análise e coloco
e a gente vê junto, né? O que faz sentido para ele e o que não faz. E às vezes as pessoas olham assim e dizem assim, nossa, eu queria saber o meu sonho assim, né? Claro que ela teria que estudar um pouquinho sobre o que representa cada símbolo, o que para ela está representando ali. Mas e é justamente isso, quando você começa a olhar para dentro de você, se espiritualizar, que você tem mais facilidade de sair de uma crise, tem mais facilidade de ouvir seu terapeuta. Geralmente no setting terapêutico a gente encontra, claro, várias coisas, né? Que as pessoas focam mais no estresse, focam mais na... Ficam repetindo aquele estresse, ficam repetindo. E aí a pessoa me ligou e eu falei assim, olha, eu estou numa emergência aqui, numa emergência de hospital, e aí se você acha que está difícil para você, imagine que é TDAH, autista, está numa emergência de hospital com essa chamada aqui o tempo todo. Mas veja pelo lado bom, eu estou tentando me melhorar para a gente se encontrar à tarde. E ela, como é que você consegue rir disso? Eu disse, não é... Aí depois eu expliquei para ela, olha, não é fazendo pouco da situação que eu estava passando, nem banalizando. É porque eu demorei anos para entender que se a gente entrar numa crise já dentro de outra crise, nós vamos perder todo aquilo que nós construímos, né? Durante a semana, durante um ano que a gente passa em terapia, a vida toda. Então, não é qualquer pessoa que vai tirar a gente do sério, né? E quando está a desregulação do autismo para uma pessoa que realmente só está, desculpa, não estou minimizando, tá? Mas só tá desregulada porque está com alguma preocupação, mas que não tem nenhum problema neurodivergente, ela acaba sendo diferente. E a gente acaba sofrendo mais, né? Dentro de um processo desse. Então, assim, a gente precisa parar para estudar, por isso que eu disse, estudar nunca é demais, o tempo todo, e entender que ou a gente olha o lado positivo de tudo, né? Até o lado ruim, e como a colega que está aqui no grupo colocou, né? Não é controlar, e realmente a gente não tem controle de nada, que a gente tem, o máximo que a gente tem é um gerenciamento, uma aproximação, controle, porque a gente lida com essa linguagem aí, mas é importante a gente compreender que, mesmo no estresse, principalmente o gosto pela vida, quando diz assim, o que é que você está assistindo? Eu não sinto mais nada de gosto pela vida, né? E é onde a gente começa a puxar as coisas, por que o gosto não está lá? Às vezes está, mas a gente só não sabe nominar, né? Exato. Desculpa a minha colaboração tão Não, longa, mas é porque esses assuntos eles estão aqui expandindo e fervilhando. Maria, primeiro, obrigado por compartilhar essa sua experiência. Você falou uma coisa muito interessante, que é essa conexão, né, com religiosidade, em relação com a religião, é claro, a religião faz parte aí dentro da religiosidade, espiritualidade, perdão, e tem até artigos demonstrando que, por exemplo, acompanhamento de pessoas que estão em estado terminal, do câncer, como a conexão com a religião fortalece a sustentação, tá? A sustentação no tratamento terapêutico, tá? Não aqui a cura do câncer, tá? É diferente. Encontra-se uma correlação em pacientes que estão nessas fases terminais de se sustentarem mais e se manterem no tratamento quando tem essa conexão com uma religião, tá? E também outros artigos demonstram com catástrofes naturais, por exemplo, tsunami, furacão, como a religião, grupo de pessoas que estão aí conectados espiritualmente, né, em uma religião, enfim, um acreditar, uma crença maior, isso fortalece mais ainda o enfrentamento, né, essa perspectiva otimista de não mudar o passado, né, mas reconstruir, né, o futuro em tudo que passou naquele contexto específico, tá? Então, obrigado, viu, por compartilhar. Eu acho que a Jaqueline apareceu que ela ligou a mão. Você quer falar ainda, Jaque? Tudo bem? Tranquilo? Sim, é rapidinho. É só um comentário também com relação a fortalecimento da fé, né? Eu, por uma experiência própria também, por conta de estresse de trabalho, eu sempre fui muito tranquila, mas aí eu tive um momento que eu tive uma desregulação muito grande e eu era uma pessoa de muita fé, eu frequentava não uma religião, né? Mas eu tinha a minha fé, enfim. E aí, quando eu me vi completamente desregulada, que eu nem estava entendendo o que era que estava acontecendo, eu me vi sem fé, sem esperança, sem aquilo que me segurava realmente, né? Eu tinha aquilo que
era tranquila, eu passava essa tranquilidade para as pessoas, para os meus liderados, tal, eu tinha aquela paciência, eu não levava para o coração e aconselhava também as pessoas também não levarem para o pessoal, né, que aqui a gente fala, levou para o coração, tal, não levar para o pessoal, sempre apaziguando, sempre organizando, sempre mantendo, né, a paz. Só que aí chegou um momento que, como eu estava tão desregulada, eu não sabia nem o que eu estava sentindo, nem a fé, até a fé foi abalada, né? Eu já não conseguia me segurar mais na fé. Então, eu acho lindo o trabalho terapêutico por conta disso, porque vem um processo, um passo a passo, e aí eu fui conseguindo me reencontrar, me reconectar, a entender, a entender o que eu estava sentindo, a entender aquela emoção, aquelas reações, e aí voltar a me fortalecer, né? Então, foi uma caminhada mesmo, um processo. E eu acho isso assim sensacional. É um caminho assim perfeito. Quando eu posso dizer para qualquer pessoa, quando a pessoa vem contar alguma coisa, eu, terapia, terapia, tem que fazer terapia, porque assim é muito importante, né? Eu acho isso aí é um caminho, é um processo realmente que a gente tem que caminhar. E como vocês falaram aí, não é religião, é espiritualidade, é trazer Uhum. essa paz para dentro de si e conseguir se regular, porque é um conjunto, né? Diz que é um tripé, Uhum. né? Poxa, Espiritual, né, e o físico. Então a gente tem que estar em ordem, né, com esses três, com uhum. essas três situações, né? Então realmente a gente tem que estar o tempo todo vigiando, olhando para poder se manter em equilíbrio. Exato, E o exatamente. que me trouxe, o que me deixou com essa consciência hoje que eu consigo trazer isso com clareza, foi justamente a terapia. Poxa, ô, Jaqueline, muito obrigado, viu, pelo compartilhamento dessa situação, dessa história pessoal e também profissional, envolvendo aí outras pessoas que compartilham isso com você, tá, gente? Muito obrigado, isso é muito bacana. E que gostoso, né? Num curso assim, a gente ter essa autorreflexão que eu acho que é a missão principal, né? Mesmo ali tendo conhecimento teórico, né? A nossa vida se transforma conforme vamos tendo as atitudes, os comportamentos, né? Colocando em prática. Legal, obrigado, viu? A Vitória compartilhou aqui, ó. Isso também tem atrás da mudança de hábitos, dependendo do contexto e da situação que te motiva a buscar a mudança. Isso faz total sentido. Sobre os limites, né? Você aprende a detectar até que ponto você tolera algo, exatamente, né? E se de fato isso é benéfico na sua vida ou não, né? Porque daí você, poxa, isso só está atrasando minha vida. Tomar essa consciência, essa maturidade, para muitos, tá? Parece fácil, que óbvio para nós aqui falando sobre isso, tendo uma expertise sobre isso, mas a pessoa que está passando esse olho do furacão, né? Por essa tempestade, é muito difícil, né? Visões distorcidas, pensamentos irracionais, enfim, sentimentos confusos, é complicado. Vamos ver aqui. Ó, Vitória, ela ligou a mão aqui. Pode falar, Vitória. Então, eu tinha muita dificuldade em regular as minhas emoções. Uhum, E aí eu passei por um processo, pessoal que me fez ter outra percepção. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa mais centrada e eu não acabo agindo por impulso. Eu fazia muito isso. Acontecia algo, eu ficava frustrada e eu ia e agia. Eu não pensava. E aí, depois que eu tinha essa ação, né, determinada ação, eu me arrependia completamente, me sentia uhum, mais frustrada ainda, porque eu já tinha causado uma situação, muito pior do que realmente era, por uhum, uma percepção equivocada que eu tive na hora, que eu não consegui regular o que eu senti e simplesmente agi. E aí, uhum. hoje em dia, eu passei por uma situação delicada, né, pessoal, na minha vida, que aí eu parei e pensei, poxa, mas não é bem assim. Se tu ficar culpando o tempo todo o outro, né, e não prestando atenção, talvez nas tuas ações e buscando a mudança, não adianta em nada. Então, tu vai continuar repetindo esses comportamentos e a tua vida vai estar sempre, como tu falou, né, no olho do furacão. Então, eu fui me tentando regular, né, o meu trabalho também é bem desafiador. Eu sou professora, eu trabalho com uma faixa etária de 5 e 6 anos. Então, eu também É complicadinha essa idade, eu acho. é muito complicado. Então, eu também não tinha essa noção, sabe? Aconteciam situações na sala de aula que me deixavam extremamente estressadas, e às vezes eu acabava sendo um pouco ríspida, um pouco grossa com os meus alunos e já me arrependia completamente no mesmo instante, praticamente. Então, hoje em dia, eu consigo regular essas emoções. Então, quando eu vejo que eu estou
ou me sentindo estressada, ou que algo saiu do controle, se no momento eu não consigo me controlar e manter a calma na frente dos meus alunos, eu saio da sala e peço para que o auxiliar fique com eles. Então, quando eu estou mais tranquila, eu retorno. E aí eu notei que isso Perfeito. tem uma grande diferença no impacto na vida deles e na minha também. Então, eu tenho feito isso e tem adiantado bastante. Porque Tem daí ajudado muito. tem ajudado muito, porque daí eu não machuco quem está perto de mim e eu também não acabo me frustrando, né? E gerando uma É, situação desnecessária. esse tipo de comportamento, Vitor, obrigado por compartilhar. Nós veríamos aqui, né, o James Gross, que é aí o pai da ciência da regulação emocional, é um tipo de comportamento que a Vitória compartilhou aqui, que eu faço, todos nós fazemos, mas aqui nós vamos dar só nomes científicos para categorizar. É uma resposta de um ajuste comportamental que temos, uma opção, né? E aí ele vai trazer nos trabalhos as diferentes opções que temos e como isso pode ajudar ou não. Se essa exposição for frequente e constante, o que isso pode trazer de reflexo negativo? Por quê? Um comportamento que nós temos em um determinado contexto, talvez ali nós vamos curar, ali tratar os sintomas, mas não estamos tratando a causa, né? Enfim, Sim. estamos chegando. Vitória, novamente, obrigado, tá? Deixa eu ver se mais alguém levantou a mão aqui. Ah, não, é a mãozinha da Vitória que está levantada ainda. Continuando, então, identificar novas possibilidades, né, e direções. Outra reflexão, né, outro questionamento que a McGonigal vai trazendo aí, essa ressignificar as adversidades, né? Que mudanças positivas você fez em sua vida depois dessa experiência? Definiu novas metas, novos relacionamentos, né, novos objetivos? E vem ao encontro aí no que a Vitória já compartilhou no depoimento dela, né? Você dedicou seu tempo a fazer coisas que não lhe ocorreram antes, que você não fez? Você encontrou um novo propósito ou concentrou suas energias em ajudar os outros, né? Talvez um trabalho social, né? E paramos daí essa famosa frase dita há 400 anos antes de Cristo, né? Sócrates, conheça a ti mesmo. Voltamos nessa perspectiva constantemente dessa busca do autoconhecimento, né? Que eu gosto muito dessa frase aqui do Antônio Damasio, né? Que ele diz: somos máquinas de sentimentos que pensam e não máquinas racionais que se emocionam. Olha que bonita essa frase dele, né? E aí o uso dessas ideias com uma frase que eu costumo compartilhar, que é: por mais racional você acreditar ser, sua decisão sempre terá lapidações de um fio condutor emocional. Porque a base ali, no mapeamento cerebral, hoje nós entendemos que quem dá essa racionalidade são as estruturas afetivas emocionais. Anote isso. A ausência de emoção, olha só, hein? A ausência de emoção é neurofisiopatológico. Um sociopata que é frio, que não sente as emoções, é uma pessoa que julga ser irracional. Então, quando uma pessoa ao seu lado, né, óbvio que educadamente você pode corrigir ela, né? Se não quiser corrigir, tudo bem, mas Matheus, um processo de demissão ou isso e aquilo, na gestão, na liderança, na tomada de decisão, nós temos que separar a emoção da razão. Você não vai conseguir separar. Vai ter ali um fio condutor emocional afetivo. Só o ato, olha só, numa demissão, você criar estratégias, argumentos para ter uma notícia que não é boa, né? Uma demissão para outra pessoa. Por mais racional, não, estou sendo racional por causa disso, números e dados. Você está se preocupando com o afeto da outra pessoa. Tem um lado afetivo ali, um vínculo afetivo. Falar um não para um filho, por causa disso, disso, olha, a mamãe está sendo, o papai está sendo racional por causa disso. Não, você está se preocupando com ele. Há um vínculo afetivo, uma ligação afetiva naquilo. Lembrando que afeto, tá, gente, não é positivo só, tá? Afeto vem do afectus, você estar afetado, pode ser positivo ou negativo, tá? Mas tem um vínculo afetivo envolvido ali, certo? E aí entramos no cara, né? Que é um dos, né, que defende essa perspectiva, uma linguagem mais construtivista, tá, das emoções, não só rastros fisiológicos, mas a união da fisiologia, né, do que nós sentimos com aspectos cognitivos e sociais contextuais, tá? Que é uma abordagem que eu gosto muito, certo? Deixa eu ver aqui, que maravilhoso eu de saberes essa noite. Obrigado. Obrigado pelo depoimento, Maria. Muito legal. Eu vou compartilhar depois a nossa fotinho lá. Mande o Instagram de vocês aí no WhatsApp, enfim, para eu marcar vocês lá e vocês comentarem também, tá? Então, o James Gross, ele é professor de psicologia, né, na Universidade de Stanford,
e diretor do laboratório de psicofisiologia de Stanford, né? Até o momento que eu estou dando esse curso, certo? Conquistou inúmeros prêmios por seu ensino e pesquisa e tem mais de 450 publicações, que foram citadas mais de 140 mil vezes, tá, gente? Olha só, me deu até um branco na matemática. 140 mil vezes. Isso assim, é pra caramba, viu? Pra não falar outra palavra. Perdão. Gross define a regulação emocional como um processo pelo qual os indivíduos influenciam quais emoções eles têm, quando as têm e como as experimentam e as expressam. Segundo ele, a regulação da emoção resulta em mudança na dinâmica, duração e velocidade da ocorrência dessa emoção, bem como mudanças nas consequências da emoção eliciada, isto é, no comportamento, na experiência e na fisiologia da pessoa naquele contexto, tá? Gente, já estamos encerrando o curso, tá? Resista mais um pouquinho, aí no máximo 17 minutinhos que sobreviveremos, tá bom? Como conclusão, a regulação emocional pode ter como objetivo reduzir, fortalecer ou manter a experiência de emoções positivas ou negativas, dependendo das necessidades ou objetivos atuais de um indivíduo, tá? Lembrando que somos seres contextuais. Uma coisa é você aí, ó, assistindo o curso bonitinho, confortável na sua casa. Outra coisa é amanhã, quando você estiver puta com o seu aluno, igual a Vitória citou aqui, ou com o seu paciente, seu cliente, seu marido, com a sua esposa, enfim. O seu estado basal fisiológico estará alterado. É um outro contexto, tá? Você vai mandar o Matheus vai para aquele lugar, para puta que pá, porque hoje eu estou estressada. Aí você vai esquecer tudo isso que você aprendeu. Veja como é complexo o comportamento, né? E aí ele desenvolveu o modelo de processo de regulação emocional, tá? Vocês podem buscar assim depois no Google que vocês encontrarão mais trabalho sobre isso. E ó, afirmo com segurança, qualquer livro, tá? Qualquer livro de autoajuda, científico, que fale sobre emoções, regulação emocional, consulte o final do livro, você encontrará a citação de pelo menos um trabalho do Gross, de James Gross. O cara é fantástico, tá, gente? Recomendo, assim, fortemente. E aí, esse é o conceito, tá, que ele trabalha. Lógico que isso aqui é um curso de introdução, então passarei rapidamente sobre isso, tá? Traduzindo, é basicamente isso, uma linguagem traduzida, aí, uma tradução livre que eu fiz, tá? Então nós temos a regulação emocional focada no antecedente, ele vai dividir regulação emocional focada no antecedente e regulação emocional focada na resposta. E dentro de cada um desses eixos, desses dois eixos, nós temos alguns quadrantes, que é a seleção da situação, modificação da situação, que está dentro da situação externa do nosso contexto, e a situação interna, que vamos ter esses dois pilares. Eixos, perdão. Desdobramento da atenção, você vai ali direcionar a sua atenção para um outro eixo, para um outro objetivo ali, enfim, do contexto. E mudança cognitiva, que isso você vai ter uma resposta. Essa resposta, nós entramos num outro modelo, num outro eixo de comportamento, que é a regulação emocional focada na resposta, certo? Porém, isso é linear? Jaqueline, você está me ouvindo? Pergunte, Matheus, isso é linear? Matheus, isso é linear? Olha, Jaqueline, fantástica, fantástica. Essa pergunta é estupenda. Se tivesse uma prova, eu te daria 10, né? Obrigado pela participação ativa da Jaqueline. Fantástica, Jaqueline. Claro que não, né, gente? Isso aqui é um loop de feedback interativo, difuso, certo? Por um momento você está ali, poxa, eu estou ali tendo a minha mudança cognitiva na situação interna, pensando nas hipóteses, pá, você recebe uma notícia de alguém da sua família que está mal. Ou do seu, não sei, seu paciente que não pagou você. Você tem que pagar um boleto. São diferentes cenários, né, hipotéticos que vão surgindo, certo? Então, regulação emocional focada no antecedente, que é essa primeira parte aqui, o roxinho ali, tá? Não sei se nós temos alguma pessoa daltônica aqui, né? Eu falo isso porque eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos é daltônico. Talvez não, porque a probabilidade de daltonismo em mulher é muito baixa, quase raro, certo? Mas enfim, nesse primeiro quadrante aqui, roxinho, certo? Esse modelo se desenvolveu quando alguém, diante de uma situação potencialmente emocional, tenta reavaliá-la de forma a diminuir sua relevância / impacto emocional. Por exemplo, reavaliar / projetar uma situação futura como um desafio em vez de uma ameaça. Olha só a reavaliação que ele faz, né? Ela muda a percepção, a pessoa muda.
Ou pensar em uma próxima avaliação médica como benéfica em vez de dolorosa. Isso pode reduzir a experiência emocional subjetiva do evento real. Isso não significa que ele está anulando a dor, tá? Ele pode sentir a dor, mas ele está reavaliando e ressignificando aquela provável dor que ele pode sentir. Eu vou dar alguns exemplos aqui mais à frente, tá? Vai ficar talvez mais fácil. Regulação emocional, continuando aqui, focado no antecedente. A reavaliação como antecedente do evento pode, se bem praticada, antecipar respostas emocionais adequadas ao evento. Vou dar destaque aqui à palavra adequada. Não significa que o comportamento, o sentimento, o pensamento perfeito, tá? Que você vai ficar feliz. Nossa, que gostosinho que eu estou sentindo medo. Não, não é isso. A resposta adequada no contexto, naquele evento específico, certo? Já a regulação emocional focada na resposta é a forma de regulação emocional na qual, após um evento que desencadeou uma resposta emocional, a pessoa interrompe essa resposta e suprime o desejo de reagir emocionalmente ao evento, que na literatura vão chamar de supressão expressiva. Anote essa palavrinha, supressão expressiva. Por exemplo, alguém pode tentar parecer controlado, pleno, enquanto se sente arrasado, ou calmo, enquanto se sente zangado ou ressentido. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Essa é a leitura contextual que nós fazemos como seres sociais afetivos, certo? Considerando que a reação ocorre relativamente, entre aspas, tarde no processo emocional, potencialmente depois que a experiência afetiva já foi gerada, a dependência constante em sua estratégia de supressão expressiva pode ter efeitos prejudiciais ao bem-estar psicológico e fisiológico. Que é aqui que eles criticam, tá? Pessoas que dependem ou não estão nem aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não cuidam dessa antecedência, né? Até o próprio nome já diz, antecedência do estado afetivo. É isso que na psicoterapia é trabalhado, né? Cuidar, se educar, ter essa reeducação afetiva, né, emocional, nos próximos eventos futuros. Porque a discordância em opinião, a discordância afetiva, ela vai acontecer. O que nós estamos fazendo no processo terapêutico ou no dia a dia, nas relações sociais, é diminuir esses desconfortos, certo? Jaqueline, você, por favor, compartilhe. Quando você falou essa sua última fala aí, é nesse momento que entra um trabalho de psicoeducação? Exatamente. A psicoeducação, ela vai tentar, né? Não significa que ela é perfeita, porque nós não sabemos a personalidade do agente, da pessoa que está ali. Mas ela vai tentar reorganizar a maneira como a pessoa categoriza isso, ou cria, reorganiza os conceitos categóricos que ela cria sobre aquele evento. Porque pense comigo, uma mulher que sofre em um relacionamento um relacionamento abusivo tóxico, é muito provável, pode ser o príncipe no terceiro relacionamento. Ela, vou falar sempre também que é difícil, tá? Na ciência a gente não usa essas palavras, mas muito provável ela vai encontrar gatilhos ou características similares que remeteram no passado um abuso, que nesse cara, às vezes o cara não tem nesse relacionamento, né, num perfil, não é da personalidade dele na aproximação afetiva que ele tem, no tratamento, no toque, no beijo, no sexo, na fala. Uma palavra pode remeter nessa pessoa, nessa mulher, uma característica que não é daquela pessoa. E aí na psicoeducação, nós vamos tentar trabalhar, aí vai dar a abordagem do terapeuta, né, se é psicanalista, TCC, enfim, hipnólogo, tentar reorganizar isso, tá? Porque, Jaqueline, sendo bem sincero, eu não acredito, tá? Eu não acredito em... É difícil que eu vou falar, tá? Em orientações com professores, em cursos, em terapia, eu não acredito numa cura, tá? Numa cura de um trauma. Eu acredito na ressignificação. Sim. Porque se é forte aquele episódio, se foi forte esse episódio no sistema nervoso daquela pessoa, no cérebro daquela pessoa, ela não pode esquecer aquilo. Ela tem que ter um vínculo de lembrança do estrago que foi causado na vida dela. Mas ela pode ressignificar, criar uma nova conexão naquele momento, melhor trabalhado pela psicoterapia, para se reorganizar e ter novamente conquistar essa autonomia na vida dela, né? Sim. Perfeito? Obrigado, Beleza. viu, Jaqueline? Obrigada. Gente, obrigado, viu? Show de bola.
Deixa eu ver o que teve, acionou aqui meu, minha mensagem aqui no chat. Até mesmo mecanismo de defesa. É, exatamente, Ana. É um mecanismo que ela vai buscar, né? A pessoa vai buscar. Ou afastamento, né? Ou aproximação, né? Ou, não sei, estratégias de supressão da emoção, que o Gross vai falar aqui, que eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Continuando. Vamos utilizar um outro exemplo para entender melhor as várias estratégias que influenciam as respostas emocionais em vários momentos do processo de regulação emocional. Imaginemos como uma pessoa pode reagir a uma discussão de relação, tá? Primeira situação, seleção da situação. Situação externa, tá? A seleção da situação. Ela pode usar o quê? Evitação. Buscando não se envolver com situações emocionalmente relevantes. Tratando os sintomas aqui, ou se antecipando, né? É uma resposta. Matheus, é a resposta mais adequada? E ela tá achando que é. Não sei, não conheço ela, não conheço a pessoa, não sei como que é essa relação com ela, né? Por exemplo, sempre evitar conversar sobre algum desconforto dentro da relação, pois acredito que isso pode prejudicar a relação. Acontece muito. Ah, não vou falar com meu marido, com a minha esposa, porque isso pode trazer mais conflitos, isso vai sobrecarregando, né? Sobrecarregando, acumulando, e em algum momento ela vai estourar a pessoa. Estourou do nada? Para outra é do nada, mas teve um acúmulo, certo? Pode acontecer então a evitação. Uma resposta a uma situação externa como modificação de situação. Usar uma ação direta, isto é, influenciar ali o evento. Por exemplo, pedir para o companheiro ou a companheira compartilhar se está acontecendo algo, ou o próprio indivíduo relatar seus incômodos. Amor, seguinte, está acontecendo isso e assado. Lembre-se, não é só a comunicação, é como a pessoa comunica, né? Isso é importante. Porque você falar que você está puta da vida com alguma coisa é uma comunicação, é uma comunicação. Agora, está claro para outra pessoa? Não sei, né? Eu não conheço o relacionamento da pessoa, né? Não há uma fórmula mágica nisso. Já uma opção de situação interna, desdobramento da atenção. Provavelmente todos aqui já usaram isso. Usar a distração, direcionando a atenção para aspectos menos emocionais da situação. Por exemplo, buscar não manter contato visual frequente durante a fala, pois acredito que pode provocar mais ansiedade ou tristeza. É um recurso que a pessoa tem. Lembrando que, por isso, no início do curso eu coloquei a questão dos afetos na primeira fase aí do desenvolvimento. Nós não sabemos, né? O que essa pessoa passou quando era criança, como os cuidadores, como ela olhava os pais se tratando numa relação tóxica. Talvez o pai era um pai machista, alcoólatra, ou a mãe, né, uma pessoa alcoólatra, ofendia, batia no marido. Isso é mais difícil acontecer, mas acontece. Ofendia o filho mais velho, a filha, a irmã. São diferentes fatores, né? Isso foi potencializando uma educação emocional desregulada, disfuncional para a criança e hoje adulto, né? Como ele lidar com essa situação no trabalho, de respeito com os colegas no trabalho. São diferentes cenários, certo? Um segundo exemplo nesse desdobramento. Ruminação. Usar a ruminação pensando repetidamente sobre os momentos em que as discussões anteriores foram tensas, ou que o parceiro ou a parceira não correspondia à situação. Isso é um gravíssimo erro também que nós cometemos, tá? Nós cometemos. A ruminação da emoção. Mudança cognitiva. Gente, aqui eu estou fazendo só, tá? Uma introdução. Só para vocês terem uma ideia, há livros, compêndios aí de 700, 800 páginas, só sobre regulação emocional nesses quadrantes, tá? E também isso é um fragmento de uma aula dentro de um módulo da disciplina Ajuste Comportamental da nossa pós-graduação. Então, se você tem interesse, aproveite essa oportunidade aí dessa bolsa que nós, em parceria com a Anhanguera, estamos oferecendo para vocês, tá? Mudança cognitiva. Usar a reavaliação cognitiva, reinterpretando as respostas emocionais e comportamentais das discussões anteriores. Olha só que interessante. Um exemplo. Talvez pensar que o silêncio, olha só, hein? O silêncio é uma estratégia escolhida pelo parceiro. Porque o ato, gente, de não decidir ou ficar em silêncio é uma escolha, né? Já é não decidir. Não decidir já é uma decisão, né? Assim, tentar entender de fato o comportamento do outro, né?
Não de fato sentir o que o outro está sentindo, porque nós não temos esse recurso, mas envolvendo a empatia, né, afetiva, emocional, quando a empatia é cognitiva, tentar representar, né, envolvendo também na teoria da mente, na psicologia estudado nisso, o que o outro poderá sentir numa representação de um gesto, de uma fala, é um sinal aí de consciência e inteligência emocional, né, de regulação emocional. Um segundo exemplo, aceitação. Né? Percebendo e não julgando os sentimentos de ansiedade crescente naquele contexto. Assim, expressar verdadeiramente o que sente. Entra muito aqui, tá? O Gross vai citar, com um dos recursos, porque são aí atividades difusas, mas que podem ser estratégias paralelas, o mindfulness. Né? A Simone aqui trabalha com isso, especialista. É uma excelente estratégia padrão ouro nesses episódios, tá? E aí, por fim, a modulação da resposta, que já entra nesse quadrante da regulação emocional focada na resposta. Primeiro exemplo aqui, supressão expressiva, né? Monitorando e mantendo uma expressão facial diferente da ansiedade que você está sentindo naquele momento. Em um momento de luto, talvez, um velório, uma discussão com o marido, com a esposa. Um outro recurso, intervenção fisiológica, tentando mudar a reação fisiológica causada pela ansiedade. Por exemplo, controlar a respiração durante uma conversa. Você sabe, você tem a consciência que você está ali com raiva, com ódio da pessoa que está discutindo com você. Mas é impressionante, né, como nós fazemos isso, né, como nós temos essa maturidade em fazer isso, né? Controlar esse vocábulo mediante ou no momento presente que você está discutindo com alguém, né? É impressionante esse recurso que nós temos e temos essa capacidade, né? E podemos melhorar ela, certo? Enfim, como observação geral do processo, Gross destaca que as estratégias focadas no antecedente, né, aqueles 4 quadrantes que eu compartilhei, são mais eficazes, pois elas buscam alterar a emoção em si, ou a projeção que nós fazemos, né, do que as focadas na resposta, que alteram a reação emocional produzida depois que a emoção ali, o contexto já foi experimentado. O que nós podemos aqui tirar como conclusão, né, nessa estratégia focada aí no antecedente, né, o principal ensinamento é a maneira como nós vamos manipular aí os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos contextos, nossos vínculos sociais e afetivos. Certo? Gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém quer fazer alguma observação antes do encerramento? Não? Tranquilo? Deixa eu ver aqui os comentários. Gente, é incrível como certas ações e situações não são individuais. A Vitória colocou aqui. Me identifiquei com essa questão de adiar uma conversa importante, ó, por medo de prejudicar a relação. Já ocorreu comigo no passado, por alguns gatilhos que foram acionados. Olha que interessante. Obrigado, Vitória, por compartilhar. Com certeza você não está sozinha nisso, viu? Todo mundo passou por uma situação parecida, nessa evitação, né? Porque depende muito do quê? Poxa, você recebe uma mensagem no WhatsApp hoje, e aí você está bravo, estressado, foi um dia tenso, você, depois eu respondo isso. Aí nós evitamos, isso é normal, faz parte da nossa natureza, né? Nós não queremos ali, sabe que vai dar um trabalho, então vou deixar para amanhã. Nós fazemos isso, né? Legal? Alguém quer fazer alguma consideração final? Compartilhar algo? Né? Tudo certo? Gente, quero agradecer a presença de vocês. Quem tiver interesse aí no curso completo, isso vai estar disponível aí dentro do Clube NAS, né, nessa plataforma para assinatura, durante um ano. E faço convite de novo na nossa pós-graduação. Inclusive, terça-feira agora, tá? Nós vamos ter aula ao vivo comigo, tá? Vamos falar sobre essas teorias da psicologia, do construtivismo psicológico e da teoria das emoções básicas universais. Então, se você tem interesse, pode mandar uma mensagem lá para mim e aproveitar essa condição da bolsa, tá? Demais, obrigado pelos comentários. Jaque, Lu, Ana, Vitória, Jaira, Maíra, muito obrigado, um abraço, bom descanso para vocês e nos encontramos aí em outro curso, em outro momento, tá bom? Tchau, gente!